a minha pergunta para o Silvio Navarro vai exatamente nesse sentido. O jornalismo hoje, que se coloca no Brasil, o jornalismo isento, virou uma espécie de militância em torno da liberdade. Eu queria saber se você, que é um dos mais brilhantes repórteres da história do jornalismo brasileiro, se você, se o Augusto, se a Revista Oeste vão encampar uma militância em torno da liberdade, do impeachment de um homem chamado Alexandre de Moraes. Porque não dá para ser isento em relação ao que está acontecendo mais. É a mesma coisa que você foi isento na Alemanha nazista ou na Alemanha Oriental contra um regime tirânico. Hoje, um jornalista tem um papel político também, eu acho. Político no sentido mais amplo, platônico do termo, de tentar estabelecer um impeachment com uma pauta única de um homem que está, enfim, arrebentando com a democracia e a liberdade para que depois a gente consiga restabelecer uma democracia pluripartidária no Brasil. Porque hoje o próprio STF se transformou num partido político, nas palavras do próprio Barroso, se transformou num poder político. Você acha que, como jornalista, você pode e deve, de maneira ética, militar em favor de um impeachment de um ministro? A Revista Oeste vai endossar o movimento de impeachment do Alexandre de Moraes no dia 7 de setembro? Meu querido amigo Silvio Navarro. Adriles, querido, olha, bom, eu não falo pela Revista Oeste, não tenho essa procuração, eu sou um colaborador, um funcionário da empresa, né? Então não poderia responder por ela. Posso responder por mim. Eu acho que não se trata sequer de uma militância, ou talvez de uma militância pelo devido processo legal, Exato. Uma militância pela lei. Por exemplo, tudo que vem sendo praticado por ministros, eu vou utilizar no plural, porque nós temos um caso, inclusive, de pedido de impeachment contra o atual presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, por enquadramento na lei do impeachment, salvo engano, é a Lei 1079. No caso do ministro Alexandre de Moraes, também se aplica. As ilegalidades cometidas por eles, o Luiz Roberto Barroso, para fazer um parênteses aqui, não se lembra, foi aquele nós derrotamos o bolsonarismo. Ele participou de uma atividade político-partidária da UNE, do PC, do B, ao lado, inclusive, de integrantes da UNE. Se sentiu à vontade para estar ali. Aliás, o primeiro presidente na história do Supremo Tribunal Federal a subir num palanque da UNE, num congresso da União Nacional dos Estudantes. Inclusive, desde 1960 e por aí vai. Em relação ao ministro Alexandre de Moraes, as arbitrariedades, as ilegalidades cometidas no atacado, que é o que nós estamos assistindo, elas já estão documentadas. E mais, elas foram documentadas a partir do acesso a informações de sigilo de fonte. Estamos lá, protegido, artigo 5º, inciso 14 da nossa Constituição. Ou seja, nada foi fruto de hackeamento como na Vaza Jato. Então, sequer é preciso ter uma militância política nessa hora. Basta você pedir que o Senado cumpra o seu papel. Infelizmente, dentro do nosso ordenamento, conforme diz a nossa carta, a figura do presidente do Senado, que é o presidente do Congresso, tem muito poder. É uma decisão monocrática dar seguimento ao pedido de impeachment. Tanto que o próprio Senado tem lá o PRS 11 do Lazier Martins, de 2019, que justamente tentava impor um prazo para que o presidente do Senado deliberasse, do contrário, a mesa diretora, se obtesse com maioria, poderia provocá-lo a levar o caso adiante, ao plenário. Então, não é necessário uma militância política. Se você me perguntar, mas você pessoalmente acha que é caso de impeachment do ministro Alexandre de Moraes? Sim, eu acho. Como eu acho que era caso de um andamento do processo de impeachment contra o Luiz Roberto Barroso. Porque é preciso freio, é preciso tirar a política de dentro dos tribunais, todos os tribunais. E quando se trata da última corte recursal, que deveria simplesmente guardar a Constituição, é evidente que eu defendo. Eu vou defender a Constituição e vou defender a liberdade, porque a minha liberdade, a nossa, a de quem está aí do outro lado da tela, ela só é assegurada por meio da Constituição. Não há outro caminho numa via democrática, e eu sou um democrata e defendo a democracia, além da nossa Constituição, a liberdade de expressão. Se a gente abrir mão de uma liberdade agora, muitas gerações vão ter de lutar por ela. Vocês falavam em relação a determinadas figuras históricas, Robespierre, eu escutei aqui da professora, você citou as revoluções, falaram até do Alienista, de um dos meus autores favoritos, Machado. Mas vamos lá. Tem uma figura na história que é Lavrent Beria, que era o agente da, vamos chamar de KGB, né? Tinha outro nome, até anotei que eu me esqueci, NKVD. NKVD. A KGB, ele era um homem do sistema,
Mas ele foi fuzilado por trair, né, acusado de traição ao longo da história. E eu acho que talvez isso esteja acontecendo com algumas figuras neste momento também aqui no Brasil. Estão traindo alguém que adota métodos totalitários.